Olá, a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 1 sobre vetores e para avançar um pouco mais com a matéria a gente vai resgatar aqueles conceitos que vocês viram anteriormente, né? Então na primeira parte vocês viram o que era uma reta, depois um segmento de reta, um segmento de reta orientado e chegaram nesses segmentos a definir o que era o módulo, a direção e o sentido, né? E quando eles tinham o mesmo sentido, os sentidos opostos. Mais ou menos isso a gente vai precisar agora para definir o que são segmentos equipolentes, né? Então lembrando que um segmento é um segmento de reta definido por ter extremidade e origem, certo? Isso equivale a um segmento e agora a gente vai dizer que segmentos são equipolentes quando eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, certo? Então, se eu tenho aqui o segmento A orientado desse modo, o AB, e aqui o CD orientado desse modo, eles têm o mesmo módulo, mesma direção, o mesmo sentido. Isso caracteriza a equipolência, que o símbolo é dado por esse tio. Mas é necessário satisfazer as três propriedades, né? Se eu tivesse um outro vetor aqui, por exemplo, um EF, ele teria o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido oposto ao AB e o CD. Então ele não seria um segmento equipolente, né? Ele não é equipolente a nenhum desses dois, certo? Dois segmentos nulos são sempre equipolentes, né? Vocês devem lembrar que o segmento nulo, conforme visto anteriormente, é um ponto. Então um ponto, para que ele seja equipolente, quer dizer, para que ele seja comparado nessas três propriedades de módulo, direção e sentido, só se ele for comparado ao outro segmento nulo. Qualquer segmento que tenha um mínimo de comprimento, né, um mínimo de módulo, já não vai poder ser equivalente ao vetor nulo. Tá? E agora a gente vê então as propriedades da equipolência. São 4 propriedades, como vocês podem ver aqui. A primeira é que um segmento é equipolente a ele mesmo. Isso é chamado de propriedade reflexiva, é uma propriedade bastante óbvia, né? Porque se eu comparar o segmento consigo mesmo, não vai mudar nem o módulo, nem a direção e nem o sentido. E a segunda propriedade é chamada simétrica, que a B é equivalente a CD, então CD é equivalente a B. Ou seja, eu não preciso cuidar a ordem dessas afirmações, né? Se eu tenho dois segmentos que são equivalentes, não importa qual está sendo comparado ao outro, essa ordem é indiferente para mim, porque eu posso dizer que o primeiro tem as propriedades do segundo, ou que o segundo tem as propriedades do primeiro. O que importa é que a estrutura deles manterem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E a propriedade 3, que é uma propriedade transitiva, o seguinte: se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, digamos que isso sejam duas afirmações, da qual eu concluo que AB é equivalente a EF. Tá? Há uma pausa aqui, um pulo, na verdade, no raciocínio, mas eu creio que fica bastante fácil da gente compreender, principalmente se a gente apelar aí com uma representação gráfica, né? Então digamos que ali seja o AB, origem, extremidade, né? E aqui o CD, origem e extremidade. Fica fácil ver que AB é equivalente a CD. Agora esqueçamos esse segmento, né? Faz de conta que a gente tem só esse e estamos interessados em compará-lo com um outro que seja EF. E eu consigo fazer uma comparação e estabelecer que CD é equivalente a EF. Ou seja, esses dois vetores têm o mesmo módulo, direção e sentido, né? Então, nesse conjunto, a gente consegue facilmente estabelecer a relação entre esse segmento e esse. É isso que essa propriedade chamada transitiva estabelece. Ok? Se o primeiro é equivalente ao segundo, mas ao mesmo tempo o segundo é equivalente ao terceiro, o primeiro e o terceiro têm que ser iguais, em sentido de equivalência. Ok, e por fim,
a quarta propriedade, né? Digamos que eu tenha um segmento AB e eu tenho um ponto C, né? Lembrando a ideia que a gente já viu de que o nome dos pontos é sempre letra maiúscula. Então apareceu essa letra, estou me referindo a um ponto só. Desenhando isso, né? Fazendo a nossa representação. Se eu tenho um segmento aqui, AB, e um ponto C, a propriedade diz que só vai existir em todo o plano um único ponto D capaz de gerar um segmento equivalente a B. Certo? A gente só consegue isso com um ponto por aqui, onde eu consiga formar então um segmento equivalente a B. Por que isso se dá desse modo, né? Porque uma vez que eu estabeleço o ponto C, eu posso ter infinitos outros pontos, próximo ou longe deles, mas se o meu D fosse aqui, vou chamar de D1, para não confundir, né? Se eu fosse fazer esse segmento, eu posso. Criar o segmento eu posso. Nada me impede. Mas esse segmento, mesmo que tivesse o mesmo modo, não tem a direção e o sentido desse. Então não é equivalente. O mesmo aconteceria, né, se eu tivesse meu ponto D aqui, estou chamando de D2, um outro D aqui, enfim. Para todos esses pontos eu posso formar segmentos, mas eles não vão ser equivalentes. Por isso que só há um ponto que gera um segmento equivalente ao segmento dado. Conversando assim, não começa supetando, porque eu preciso cortar depois. Ao mesmo tempo, quando for parar, você dá uma paradinha. Congela.